Afecções do aparelho locomotor de equinos. Um dos maiores nomes da área esteve em Jataí e ainda ensinou os acadêmicos como fazer o diagnóstico inicial da doença que pode estar acometendo o cavalo. Os acadêmicos do curso de veterinária da UFG participaram de palestras e aulas práticas sobre as principais afecções no aparelho locomotor de equinos. Rodrigo Oliveira e o Major Moreira, dos Dragões da Independência de Brasília, ministraram sobre o tema e ainda falaram sobre o mercado de trabalho. Essas afecções do trato locomotor, a principal manifestação clínica deles é a manqueira, a claudicação, que nós chamamos. Então, as principais afecções que acometem o cavalo em geral, ou é do trato digestório, principalmente a cólica chamada, e as manqueiras em geral. Então, o cavalo por si só, naturalmente, desde quando ele nasce, ele já é atleta, ele está sempre se exercitando. Independente se ele é realmente um animal de alta performance ou se é um animal solto na liberdade. Em liberdade ele está sempre se movimentando. E com isso ele está predisposto à ocorrência dessas afecções do trato locomotor. Diria que as enfermidades envolvendo o sistema locomotor do equino é a coisa mais comum que existe na clínica. Porque qualquer disparada do cavalo, qualquer construção mal feita para ele pode bater, né, sofrer um choque ou um coice de outro cavalo e ter um problema, né? Então, o problema em geral, o mais comum que existe é a enfermidade no aparelho locomotor. Rodrigo explicou que o tratamento pode ser complexo, mas é eficaz e hoje tem custos acessíveis. O equino ele é muito sensível, inclusive o limiar de dor dele é bem menor de alguns outros animais, certo? Então, ele está apoiado, falando assim para o leigo entender, ele está apoiado na unha. Então, se ele tem um problema no casco, que é uma situação que ocorre bastante, que é a laminite, o animal sente muita dor e com isso pode ter um comprometimento sistêmico que ele pode levar inclusive ao óbito decorrente de um problema, seria no pé do cavalo. A medicina equina tem evoluído bastante. Então, hoje nós falamos hoje de tratamento com célula-tronco, com plasma enriquecido, rico em plaqueta, falamos de ultrassom, falamos de várias técnicas que já estão sendo utilizadas na medicina equina. E com isso só quem ganha mais é o próprio equino. Então fraturas que no passado eram indicativo de eutanásia, de sacrifício, hoje nós conseguimos resolver a grande maioria delas. Hoje os custos realmente estão baixando bastante. Ainda existe o que a gente chama do equino do cavalo pet, que é aquele que você sabe o dia que nasceu, o dia que vacinou, que é um cavalo que realmente você tem um sentimento por ele, que às vezes o custo vale mais do que o animal da lida, certo? Assim como tem ainda os animais de competição de alta performance. Então esse às vezes realmente gasta um valor maior com o tratamento. Mas hoje em dia está bem mais, os laboratórios veterinários já têm, antigamente a gente utilizava muitos fármacos da linha humana, hoje já existe próprio da linha veterinária, então os gastos com equino não são tão exorbitantes quanto no passado. Major Moreira é um dos maiores nomes na área no Brasil. Ele disse que a tecnologia tem contribuído, mas o mercado ainda está carente da divulgação dos profissionais habilitados para os casos específicos. E muitas das vezes até a própria medicina humana pega exemplos, pega casos que primeiro a gente vê na medicina veterinária, né, por conta de maior facilidade da gente investigar. Então, os exames auxiliares, né, tanto do diagnóstico quanto os métodos de tratamento mais modernos, caminham passo a passo com a medicina humana, tanto para diagnóstico por ultrassonografia, por radiologia digital, isso tudo já está ao nosso alcance e nós já estamos trabalhando com esse tipo de diagnóstico. Uma exposição radiográfica num cavalo hoje, eu digo o preço de Brasília, que tem bastante gente que possui. Uma exposição radiográfica gira em torno de 40, 50 reais. Uma exposição. Às vezes eu preciso de 5, 6 de um mesmo cavalo. Então o custo não é alto, é satisfatório, bem razoável, né? O custo de um exame de ultrassom em um membro de cavalo gira em torno de 150 reais, também fora o deslocamento. Mas há como se diminuir isso daí. Leva o cavalo para onde está o veterinário, né? Já existem locais que
o veterinário espera o cavalo. Então, ele vai apresentando aos alunos os modos de exames para que se tenha um diagnóstico inicial sobre os problemas no equino. Ele disse que com a ascensão de competições envolvendo cavalos, a demanda por profissionais especializados cresce. eu não diria que há uma carência, mas há uma falta de divulgação dos colegas que estão trabalhando com isso. Nas grandes cidades, em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Brasília, onde se tem uma população de equinos diferenciada, há um público-alvo específico para isso, há uma população que gosta de montar e que paga por isso, para ter esse lazer ou esse animal para poder satisfazer suas necessidades, eu diria até de socialização do homem, né? O cavalo às vezes serve para isso. Existe um público específico e existe uma quantidade de profissionais que trabalham com diagnóstico, outros que trabalham com terapêutico, outros que trabalham com treinamento, não só veterinários, né? Treinadores, o próprio tratador, é uma dificuldade às vezes em algumas cidades. Nas grandes cidades você consegue ter esse número. O que se tinha em mente, até na época que a gente fazia a faculdade, é que o meio equestre era um meio fechado para um médico veterinário. E a gente tenta mostrar o contrário, não é fechado. Às vezes é mal divulgado, que existe chance dos profissionais, né, o caso aqui dos alunos, de entrarem no mercado, poder cada um conseguir o seu espaço, trabalhar, tanto como auxiliar, ou mesmo montar o seu próprio negócio. Existe possibilidade, existe campo. Para os animais da lida e do dia a dia, Major Moreira orienta a capacitação dos peões que trabalham com os cavalos. A conscientização de que o animal precisa de cuidados pode garantir a saúde da tropa e, assim, deixar o bicho mais resistente a muitas doenças. Quando você tem um investimento em qualidade, por trás disso está o investimento pessoal. O cavalo hoje serve para lazer, para esporte, como meio de trabalho para muita gente no país, né? Ainda é o grande alavancador das pequenas propriedades, mas ele serve para lazer, serve para ecoterapia, serve para renda, fazer dinheiro. A indústria do cavalo é muito forte hoje no país. Temos cerca de 8 milhões de animais. Então, as diversas raças, e dependendo da região do país, Goiás é um estado muito rico em corte de milho. Então as provas de tambor, de apartação, timpene, tinrope, a gente sabe que é forte aqui no estado. Então a gente sabe que por trás disso tem investimento com alimentação, investimento com treinamento, investimento com material de montaria, e investimento logicamente com qualidade profissional. Não tem como você fazer crescer uma determinada raça, um determinado tipo de trabalho, se você não tiver um técnico que saiba o que está fazendo, peão que gosta de se atualizar. Ele vai respeitar mais a opinião do médico veterinário, ele vai poder passar mais confiança para o médico veterinário, porque ele vai saber mais o que está falando, não é só, eu sei porque eu aprendi na prática, não. Ele vai ter instrução, então ele vai poder conversar num nível melhor. Isso só engrandece tanto a atividade, quanto engrandece a raça que o peão está trabalhando, quanto engrandece a própria categoria profissional de cada um.